Amém. Graça e paz. Boa noite a todos. Quero dizer para você que o Brasil está perdendo por 1-0. O meu amigo Denis acabou de mandar aqui para mim. O Brasil está perdendo. Mas é no jogo, tá bom? Um pouquinho de retorno aqui, ô Efraim, fazendo favor, dá um pouquinho. Dinâmica especial. Faz a gente descontrair um pouco, faz a gente conversar um pouco. Isso faz bem ao nosso coração, à nossa mente. Eu e você fomos criados para nos relacionar. E eu vou ser bem breve. Eu quero dizer para você que nessa noite eu não vim pregar. Eu vim ativar os sonhos que há dentro de vocês. Amém? Então você precisa estar junto comigo, você precisa participar junto comigo. Guarde o seu celular, envie aí a mensagem para compartilhe, mas depois eu preciso da sua atenção, uma extrema atenção, para que você compreenda e que o Espírito Santo, às vezes a gente fala, mas quem revela o Espírito Santo? Mas se a gente ficar distraído, o milagre passa pelas mãos dos nossos dedos e nós não conseguimos enxergar e nem pegar. Então por isso que eu quero a sua atenção, um minutinho, vai ser bem rápido, que você não vai nem perceber. Porque o mais importante, queridos, do que a palavra que vai ser lançada nessa noite, é a terra que vai receber. Você sabia disso? Porque nenhuma semente, a melhor semente, geneticamente mudada, transformada, ela pode cair na melhor ou na pior terra. Qual das duas possibilidades que vai gerar mais fruto? Na boa terra. Então dessa forma, às vezes não é a palavra, mas sim como está o seu coração hoje, porque é a terra que determina a frutificação, é a terra que determina o que vai ser gerado, e por isso que eu e você, nós somos uma terra boa, amém? Uma terra boa. Até cansei de falar aí nessa dinâmica. Eu quero perguntar para vocês aqui, quantos conhecem a história de José? Vocês conhecem? Então, eu não vou pregar sobre ele. Eu não vou falar sobre ele. Mas eu quero falar algo importante, para que ative o seu sonho. Querido, José, todos vocês conhecem a história de José. José teve 3 sonhos. Mas o primeiro sonho não atingiu o irmão dele, sabia? O que diz o primeiro sonho? É que o José compartilhou o quê? Que os feixes iam o quê? Se dobrar diante dele. Que os irmãos iam se dobrar diante dele. Preste atenção. Olha interessante. Mas o segundo sonho já falava de algo maior, que era o sol e a lua, que ia se curvar diante dele. Nesse momento despertou no coração dos irmãos de José a inveja e a vontade de paralisá-lo, José. Mas eu quero dizer para vocês, jovens, adolescente, Caleb, que às vezes você olha para ele ali e está, né, Caleb? Parece que está dormindo, mas não está, não é verdade? Só parece. Mas uma coisa eu tenho certeza: a palavra de Deus não volta vazia. E nessa noite eu quero falar para você o que Josué diz para os jovens, para os adolescentes. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você onde for que você andar, onde for que você pisar, aonde for que você estiver. Olha só,
Pega a visão aí, gente, olha só. Não basta somente nós termos a visão, se não houver uma ação. Por exemplo, um jovem ele compartilhou comigo que ele tem vontade de passar num concurso público. A primeira pergunta que eu fiz ele, que eu fiz a ele, se ele está aí, não adianta você tiver a visão se você não tiver ação. Por que Josué diz isso aos jovens? Quantos de vocês aqui dirigem carro ou moto? Se eu colocar em primeira, gente, fala comigo, em primeira, e acelerar, o que vai ocasionar? Somente barulho, e você praticamente não vai sair. Porque a primeira não é uma marcha de velocidade, mas sim do que? De força, de tração. Olha só que Josué diz o que? Seja o que? Forte. E por último, você vai o que? Vai desenvolvendo. Você não se torna corajoso do dia para a noite. Eu, o Kleiner, acho que a maioria aqui, a irmã Yuslene, lá da esposa do Valci, eu não sei como foi o passado deles, mas eu lembro, querido, quando eu era mais jovem, namorando com a Valquíria, eu ficava em cada escuro, gente do céu, que olhando hoje eu falo, meu pai do céu, como que eu tive coragem disso? Aconteceu isso com você, Kleiner? Não, meu Deus, você é um santo, meu Deus do céu, só aconteceu comigo isso. Gente do céu, o que é isso? Coragem. Mas você que está hoje sentado aí, a sua coragem tem que ser diferente. Por quê? A sua coragem tem que ser para o reino de Deus, para fazer diferença na obra de Deus, para fazer diferença na sua casa, na sua família. Eu falo isso para você, mas eu falo com muita tristeza. Eu sei que muitos de vocês são parecidos comigo. Como? Foram criados às vezes por pais não evangélicos, foi criado às vezes em lugares que deturbava a família, desagradava a Deus. Quantas vezes aqui eu já falei para vocês, jovens, que eu fui criado praticamente na rua. Mas por que na rua, Ronaldo? É porque a minha avó que me criou, a minha mãe, mais uma vez teve deu para minha avó. A minha avó tinha que lavar roupa e passar roupa, e com isso na rua, passar roupa para as pessoas. Aí eu ficava sozinho em casa. O que acontecia? Eu saía para a rua. Lá em Aquidauana, eu passei em várias escolas, mas não porque era bom, porque ninguém me queria. Bagunçava demais, tormentava os outros, tirava a concentração de quem gostaria de estudar. Mas graças a Deus que o Evangelho me alcançou. Graças a Deus que o Evangelho me resgatou. E isso vocês não precisam passar. Mas agora vocês precisam ativar o sonho que há dentro de vocês. Esse período da vida de vocês são o período mais confuso que existe. Sabe por quê? Você não sabe se você vai conseguir um bom emprego. Você não tem certeza se você vai casar com uma mulher ou com um homem realmente temente a Deus. Porque você entende, você ouve todos os domingos, quinta, no culto do jovem que você vem aqui, você precisa conhecer uma pessoa temente a Deus. Você não sabe como vai ser a sua vida educacional, porque muitos de nós não temos condições de pagar uma faculdade e dependemos de uma faculdade pública. Tantas indecisões, tantas preocupações, que ainda sendo jovens, está dentro do coração nosso. Preocupação aqui, tem muitas preocupações, sabe de quê? De ajudar os pais. Era a preocupação que eu tinha. A preocupação maior que eu tinha era de dar uma casa para minha avó. Por isso que a casa é um símbolo de segurança. Por isso que você tem alguém hoje na sua casa, você precisa honrar.
você precisa obedecer, você precisa vivenciar os projetos e os sonhos que o Senhor tem para você. E às vezes você fica pensando, mas será que eu vou conseguir isso? Será? Oh, meu lindo, minha linda, não tem como dar errado. Sabe por quê? Eu vou te provar. Certa feita, Jesus e os seus discípulos foram em alto mar. E a Bíblia diz que Jesus foi à proa do barco e dormiu. Preste atenção que às vezes a gente ouve a mensagem e não compreende a profundidade que tem esse versículo. E aí começou a tempestade. Imagina você, às vezes muitos de vocês não conheceram o mar, mas não se preocupe não, nessa noite eu profetizo, vocês não vão conhecer só o mar, mas vai conhecer outros países. Amém? Recebe, você tem que receber, querido. É palavra profética. Todas as vezes que eu participava de um culto, alguém lançava uma palavra profética, eu levantava a mão e pegava. Começa a trazer à existência aquilo que não existe, aquele que está fora do seu controle, fora do nosso controle, mas está no controle do nosso Salvador. E aí os discípulos começaram a ficar assustados, apavorados, e foram lá de mestre, não se importa o Senhor, o que é que nós morramos? Sabe o que eu aprendo com esse versículo? A presença de Jesus na minha e na sua casa, presta atenção bem disso, não é ausência de tempestade, de frustrações, de decepções, não é ausência, mas é a certeza que não vai haver naufrágio. Aleluia! Não vai afundar, querido. A sua vida, o seu sonho vai dar certo. Esse sonho que você tem, oh amados, o Senhor disse que os sonhos que Ele tem para mim e para você são maiores do que o meu e o seu. E muitas vezes eu e você queremos fazer algo que no fundo acaba desagradando a Deus. E quantos de nós já não ouviu essa frase da mãe, do pai, dos avós, dos responsáveis que estão em casa? Quando nós queremos algo, nós falamos assim, mas todo mundo faz isso, toda a igreja faz isso, e aí eles falam assim, você não é? Não, mais alto comigo, vamos lá, você não é? Quantos já ouviu isso? Você não é todo mundo. Repete comigo, bate assim no seu peito, eu não sou todo mundo, eu não sou todo mundo. Nessa noite eu quero que você saia daqui com a sua perspectiva diferente ou diferenciada da forma que você adentrou aqui. Olha só como o mundo está. A mídia, vocês são mais atualizados do que eu a respeito disso. Olha só como é verdade isso. A mídia hoje quer trazer para mim e para você que não existe diferença entre nós, entre brancos, preto, amarelo, laranjado, azuis, rosinha, e nem homem e nem mulher. E muitas vezes, se nós ficarmos enchendo disso, olha só, preste atenção na mensagem. Algum momento da nossa vida, nós começamos a achar e duvidar
e pensar: será que essa pessoa não tem razão? Não, vem falar para mim que você não pensa, que eu já pensei. Você não vai pensar, você não é mais bonito que eu? Todos nós pensamos, queridos. Quem somos? Realmente, nós somos todos iguais. Não há diferença. As mulheres estão aí fazendo o que os homens fazem, e os homens estão fazendo o que as mulheres fazem. Então que diferença há? Mas nessa noite eu quero dizer algo a você. Eu e você somos diferentes. A ciência e a palavra de Deus prova isso para mim, para você. Você é diferente, meu lindo. Você não é igual ao fulano que passou no concurso. Você não é igual o fulano, ciclano, beltrano. Você é exclusivo. Você é único. O seu projeto não precisa ser igual a do fulano, a do ciclano. Quantas pessoas eu me relaciono por aí e chego compartilhando na minha casa: olha, o fulano de tal estava no 3º ano, no 5º ano da faculdade. Aí ele chegou e falou para o pai: pai, eu acho que não é aquilo que eu queria. E aí quando você pega para olhar, influenciou por outra pessoa. Por isso que eu lá na minha casa, eu direciono meus filhos, mas eu falo para eles: a decisão é sua. O que você escolher vai ser aquilo. Mas fala com o nosso Criador, porque o nosso Criador não vai deixar errar sua profissão, porque Ele conhece você antes de você ter nascido. Ele conhece você lá dentro do ventre da sua mãe. Ele tem todos os dias seu contabilizado. Ele sabe cada fio de cabelo que tem na sua cabeça. E não é assim não: ai, caiu um fio de cabelo aqui, eu não sei qual é esse aqui eu não sei. Ele sabe que esse aqui, ó, é o 6.323 que caiu agora. Ele conhece. Ele não só sabe, mas Ele sabe a numeração de cada um dos fios de cabelo que tem na sua cabeça. Você crê nisso? Somos parecidos com Cristo. Sabe por quê? Porque nós temos o DNA do Criador, do nosso Pai, do nosso Salvador. Você não é todo mundo, você é diferente. Você não é todo mundo, nem sequer no corpo físico, e nem espiritualmente. Ai, eu queria tanto orar igual o fulano de tal. Sabe, querido, eu tinha um pensamento desse jeito. Chegava aqui, o pastor dizia assim: eu oro tantas horas por dia. No fundo do meu coração, falei: meu Deus do céu, se esse homem ora tantas horas, eu oro meia hora por dia, 15 minutos, se esse homem é filho, eu acho que eu sou assessor do filho do assessor. Sério? Mas quando você começa a ter esse DNA, tanto físico e espiritualmente. Mas Ronaldo, me fala, vou provar para você. Malaquias 3:17 e 18 diz assim: e no dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal, e eu terei compaixão deles, como o pai tem compaixão do filho que obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo
e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve. Jovens, como que eu tenho aprendido tanto nessa caminhada. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que aconselharmos com os mais velhos. Porque quando nós estamos nessa idade, vem todas aquelas dúvidas que paira sobre nós, que eu falei para vocês no início. Vai chegando uma certa idade, que a gente vai aprendendo que, meu Deus, não vale a pena correr tanto atrás de algo que não vai ficar marcado. Porque o que vai ficar marcado, sabe o que é em mim e em você? É o Evangelho, é o DNA de Cristo. É o DNA de Cristo. E você diz assim: mas eu sou diferente. Isso precisa penetrar dentro do seu coração, que você é diferente. Você não é igual a ninguém. Deus não vai agir com o filho da mesma forma com aquelas pessoas que são chamadas de criatura, que a palavra de Deus fala. Os filhos têm um atendimento especial, querido. Eu quero falar para você nessa noite. Você não é criatura, você é filho. A Bíblia fala que você é herdeiro. Tudo que ele conquistou naquela cruz, a palavra dele diz que é direito meu e seu. É direito. Todo aquele sofrimento não foi em vão. Tudo que ele sofreu é para que eu e você vivamos uma vida grandiosa. Sabe o que é uma vida grandiosa? Uma vida grandiosa é uma vida de paz, que independente da situação, eu e você sabemos que Ele está no controle da nossa vida. Desculpa, se você não acredita nisso, você não acredita no Evangelho. Agora, o que eu tenho chorado e que tenho compartilhado com outros pastores é assim: que a igreja coloque em prática tudo aquilo que tem aprendido, querido. Porque o que fez diferença na minha vida é colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Quantas vezes a gente fala assim: marido, filhos, sabe por quê? Se você não for um filho obediente, você vai perder tempo aqui na casa de Deus. Se você não for um filho obediente na sua casa e na casa de Deus, você está perdendo tempo de trabalhar para o inferno. Você acredita nisso que eu estou te falando? Um absurdo que eu estou te falando isso. Sabe por quê? Não vale a pena, querido, você ficar sentado aqui, ouvir e não colocar em prática aquilo que o Senhor tem para você. É muito triste isso. O Evangelho mostra que eu e você somos diferentes. O nosso DNA é diferente. A primeira coisa que eu e você somos diferentes, diz assim, 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são o que? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Não tem aí uma outra palavra que se encaixa nisso. Exclusivo. Exclusivo é algo que não pode ser trocado, é algo que não pode ser mudado. De Jesus nunca vai ser trocado, mas eu e você trocamos ele, você sabia? Olha só, para anunciar as grandezas
Para que, Ronaldo? Que somos um povo exclusivo de Deus. Olha só, para que, Ronaldo? Está aqui, ó, o restante do versículo. Para anunciar as grandezas daqueles que nos chamou, da onde? Das trevas, para a maravilhosa luz. Faz favor aqui, Luca, um pouquinho. Todos nós somos diferentes, mas parecido com o Pai. Olha aqui para o Luca, preste atenção nisso. Ele é parecido comigo. Ixi, está na barriga, meu Deus. Olha o peito. Pai do céu. Mas é muito sério isso aqui, olha só. O Luca, querido, tem algumas características parecido com a minha, mas ele é diferente. Dá para você entender isso? O DNA dele é diferente. Ele tem umas características minha, mas ele é diferente, porque o DNA dele é diferente. Obrigado, Luca. Características, você fala, mas o que é DNA? Não sei nem o que esse negócio de DNA. Resumindo a palavra aqui do negócio, para não falar um contexto geral, essas são as características genéticas individuais de cada pessoa. Isso foi provado que mais de 200 milhões de habitantes, bilhões, sei lá, somos todos diferentes. O Luca é igual eu em algumas atitudes, mas geneticamente diferente. Olha só como que é forte isso. Eu e você somos diferentes, mas quando a respeito do nosso Pai, nós somos iguais, mesmo sendo diferentes. Bate no seu peito assim, ó. Eu carrego, mais forte, eu carrego o DNA do meu pai espiritual. Você carrega o DNA do seu pai espiritual, do nosso pai espiritual. Mas nós temos uma cultura. Qual é a cultura, Ronaldo? Sabe qual é a cultura do DNA do nosso Salvador? É esperança. Uma pessoa que, independente das situações, ela pode até se abalar, querido, porque nós somos ser humano, mas nós temos esperança que um dia nós vamos morar com Ele. A eternidade é muito mais do que algo passageiro aqui. A generosidade é uma das culturas do reino, do DNA do Senhor. Eu sou crente, mas na hora da oferta, não tem jeito. Querido, se você tem o DNA de Cristo, você precisa aprender a ser generoso. A generosidade, você aprende. Eu não era generoso. Eu comecei a exercer, a ser generoso. A bondade é o DNA do nosso Pai. Dá um exemplo, Ronaldo. Sabe, quando uma pessoa te machuca, ela te fere, aí você, quando você começa a refletir, você começa a pensar, meu Deus, essa pessoa não tem o DNA do Pai. Ela é totalmente diferente do DNA do Pai. Eu e você, em alguns momentos, não temos nem a característica e nem o DNA do Pai. Mas é isso que revolta Satanás. É isso que deixa Satanás nervoso, revoltado comigo e com você. Porque Satanás, querido, ele errou uma única vez e foi destituído.
Eu e você erramos todos os dias. Se eu falar com você, quem não teve um pensamento hoje aqui meio perturbado? Mas o Senhor hoje mesmo, se você falar assim, Ele te perdoa. Ele está sempre de braço aberto. Ele é nosso Pai. Essas são as características do Pai. Comece a falar, a colocar em prática a esperança, a generosidade, a bondade. Comece a trazer a existência. Às vezes você fala, mas não consigo. Consegue. O DNA de Jesus Cristo, Ele traz para mim e para você linguagem. Qual é a linguagem do crente? É a fé. A fé, no fritar dos ovos, é a esperança. Essa é nossa linguagem. Rapaz, aquela pessoa tem uma fé, aquela pessoa é diferente. A pessoa foi e falou dela, mas ela falou só coisas boas da outra pessoa. E qual a bandeira que eu e você defendemos? A bandeira da placa, da IMUB, do presencial? Não, a nossa bandeira é o amor. A nossa bandeira não é a religião, não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser espírito. O que vai diferenciar de mim e de você é a nossa bandeira que eu e você levanta, é o amor. Essa mensagem é tão simples, querido, mas tão poderosa. Não deixa perder de você o DNA de Cristo Jesus. Sabe por que o nosso DNA é de Cristo? Porque diante dos problemas da vida, de momentos tão difíceis, de perca, de frustrações, de falência, querido, a história que mais me impressiona é quando um crente fale. Ele não fica prostrado, eu falei, meu Deus, vão me matar. Ele bota para cima. Ele sabe que ele errou em algum momento da vida dele, que ele não vai errar mais ali. Situações, perca, pessoas desesperadas. Por isso que eu falo um aprendizado. Quanto que nós temos falado, gente, perdoa, perdoa, ame. Pessoa agora com Covid, com 3 dias, perdeu as pessoas, desesperado, um analfabeta, de pai, de mãe, a minha avó que me criou, mas ela falava uma palavra tão sábia, que hoje no Evangelho, eu compreendo como que ela é sábia. Não adianta me valorizar, e nem chorar, o dia que eu tiver deitada no caixão. Eu cresci ouvindo isso. Pessoa que nunca teve nenhum estudo. A minha avó, já compartilhei com vocês, era de terreiro de macumba. Mas uma palavra tão forte hoje no Evangelho, a gente sabe que é o amor. Falar para a pessoa que você ama, que ela é linda, que ela é maravilhosa. Preste atenção nisso. Antes de ficar desesperado, antes de ficar angustiado, quando eu e você não tínhamos o DNA de Cristo, nós ficávamos ansiosos, preocupados, sem dormir. Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Qual vai ser o meu futuro? Será que eu vou conseguir
um relacionamento, uma pessoa temente a Deus, você vai conseguir, não tenha dúvida disso. Hoje uma pessoa colocou no seu status dizendo que sentia algo, que faltava algo. Eu falei para essa pessoa: começa a trazer à existência aquilo que não existe. Sabe por quê? A Bíblia fala, o que fala a nossa boca é que está cheio aqui dentro. Se está cheio aqui dentro, que está cheio aqui. Comece a trazer a existência, comece a falar em todos os lugares que você tiver, principalmente, sabe quando? Você estiver sozinho, no seu banheiro, vou falar de novo, lá no seu quarto, quando você tiver. Os melhores momentos da minha vida que eu senti a presença de Deus não foi no culto, você sabia disso? Não foi numa pregação fervorosa. Os momentos que eu senti a presença de Deus foi nas madrugadas aqui nessa igreja, de joelhos, chorando, falando com Deus, dizendo para Ele que eu não, das minhas forças, eu não ia conseguir, que estava difícil tal situação. E os jovens de hoje em dia, vocês precisam disso. Nós precisamos disso, não é só jovens, todos nós precisamos reavivar as vigílias, aqueles momentos especiais com o Pai. É nesses momentos de solidão que a transformação do DNA dentro de nós começa a ser gerado, começa a ser impulsionado. Pensa diferente, comece a pensar nas coisas que são do alto. Esses dias eu parei lá na minha casa e falei: meu Deus, eu preciso tomar uma posição. Esse negócio do celular, tem hora que dá vontade. Eu vou falar para você, tem hora que eu estou com raiva de mim mesmo. Dá vontade de pegar esse lazarento aqui, ó, e tacar, mas ele não tem culpa de nada. O culpado sou eu. Dentro da igreja, queridos, se eu e você não policiarmos, nós estamos olhando a notícia, o WhatsApp, quem mandou, quem não mandou. Eu e você não temos paciência de ficar 30 minutos aqui ouvindo. É nesse momento, é daqui que vai sair a semente que vai cair numa terra boa. Mas essa terra, se não estiver preparada, aquilo que eu falei para você, o milagre está na sua frente, o milagre está nas suas mãos e você não consegue enxergar e nem tocar, porque eu e você vivemos por fé, não é pela situação familiar. Uma coisa que me deixa alegre no Evangelho é que Jesus escolheu só camarada especialista, só gente boa, para não falar só gente burra, só gente que não prestava. E às vezes você, como eu, já pensou um dia, porque às vezes, muitas vezes nós falhamos, erramos e começamos às vezes a pensar: meu Deus, estou longe de Ti, estou longe do Seu DNA. Comece a trazer a existência. A Bíblia diz assim: tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se tem algum louvor aí nesse negócio aí, pense nisso. Se há alguma coisa aí que vai exaltar o meu nome, ei, tá assinado aí, tá top.
Olha só, Paulo dizendo, hein? Se é bom, tudo que é honesto. Queridos, esses dias, quero compartilhar com vocês, jovens. Eu fui na casa de uma pessoa, escuta isso, Marilene, é tão importante, escuta isso. A pessoa disse assim para mim, crente mesmo. Não, rapaz, eu consegui vacinar. Eu fui lá e busquei um laudo, porque eu tinha asma, e segundo a medicina, a asma não tem cura. Então eu fui lá, depois de 30 anos, peguei um laudo e vacinei. Aí veio no meu coração, sabe o que, querido? Eu sofri muitos anos com a Lara com asma, mas Jesus curou ela. Não é por causa de uma vacina que eu vou julgar fora a bênção do meu Jesus, e esquecer, pior de tudo, esquecer daquilo que Jesus fez na nossa vida. Quantas noites eu chorei. Aí eu olhei para aquele rapaz e comecei a pensar nos pais dele. Quantas noites os pais não dormiram dizendo: Jesus, milagre, Pai, traz a respiração. Só quem sofreu de asma, de falta de ar, querido, sabe como é angustiante. E por causa de uma vacina, jogarmos fora, olha só, querido, olha só a situação. Hoje você sofre de asma? Não, é porque eu sofri quando era criança. Eu falei, isso aí não entra na minha vida, no meu coração. Isso aí jamais. Mas eu compartilho com a minha família, eu compartilho com meus filhos. Isso não. Sabe por quê, querido? O mundo, olha só, Clene, o mundo espiritual não reconhece paternidade humana. Você sabia disso? Sabe de quem eu sou filho? Eu sou filho do coronel, do delegado Nervosinho. E aí? Grande. Sabe por quê? Demônio, Satanás não reconhece paternidade humana, mas Satanás reconhece paternidade espiritual. Satanás não suporta ver em mim e você um comportamento do DNA espiritual. No mundo espiritual, você não é conhecido como evangélico, como a roupinha que está usando lá é a roupa de crente, como antigamente. Você não é reconhecido pelo seu cabelo, e também nem pela tatuagem que você tem. Isso aqui tem tatuagem, isso aqui não pode, isso aqui não expulsa demônio. A tatuagem não expulsa demônio. Tem tatuagem, não expulsa demônio. Olha só o que a religião faz com nós. O Jeremias, um camarada que trabalha comigo, viajando, e cada cidade que ele vai, ele, quando está fora da sua cidade, ele vai participar do culto, pelo menos no dia de domingo. E ele chegou e adentrou numa certa igreja. Olha só o absurdo, queridos, olha só. E ele está com a barba grande, e naquele dia, ele chegou, estava tendo ceia, e hora que ele foi pegar a ceia, o diácono diz assim: mas o irmão está em comunhão, e diz que ficou assim várias vezes, falando com ele se ele estava em comunhão com Deus, porque da barba dele que estava muito grande, porque naquela ocasião, aquela igreja, quem tem a barba grande é um pecador. Já pensou um negócio disso?
disse, irmão Ronaldo, quase que naquela hora eu fiquei impuro mesmo. Dar uma mãozada na cara daquele cara, falar para ele, meu amigo, vai-te embora daqui, some daqui, rapaz. Esse evangelho que você está pregando é um evangelho mentiroso. Aí eu disse para ele essa frase: o mundo espiritual não reconhece as marcas que você pinta o corpo. Às vezes você tem tatuagem, às vezes você tem um cabelo mais longo ou mais curto, mas a marca de Cristo Jesus na sua vida, o DNA, é notável, é palpável. Está vendo a marca aí? A marca, cada um de nós tem a marca. Eu tenho uma marca, sabe qual é a marca? Que Ele me tirou do inferno, que Ele restaurou a minha casa, que Ele restaurou a minha família. Isso é a marca que eu e você temos que ter. Ele é que mudou a minha história, e Ele muda a nossa história ainda hoje. Aquela canção, eu pedi para o louvor pode vir aqui em cima já, para dar a impressão que está acabando. Era tão rápido, né, queridos? O mundo espiritual não está ligado com classe social. Ah, porque o fulano é rico. Ah, porque ele mora na cobertura lá. Ah, porque ele dorme na calçada. Não, o evangelho é para quem dorme na cobertura e para quem dorme na calçada. O evangelho não é para quem, ah, mas eu não sei falar nem português direito, eu não vou falar. Lembre-se, o Senhor capacita, o Senhor pega os improváveis. O mundo espiritual se comunica com nossa identidade espiritual. Quer ver? Olha aí, olha isso, ó. Está aí duvidando? Sabemos, 1 João, quiser colocar na tela, 1 João 5,18, olha só esse versículo, olha só. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está na onde? No pecado. Mas aquele que é nascido de Deus, Ele o protege, e o maligno não te atinge, não te toca. Ele não tem poder sobre você. Sabe por quê? Porque só tem o DNA quem é filho. Não há outra possibilidade de termos o DNA se não formos filhos. Criatura não tem esse DNA, porque esse DNA ele é gerado a partir de que quando você reconhece que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. O diabo não toca em você por causa da sua religião. Ele não toca em você porque está aí o versículo, ó, porque Ele sabe que você é filho, e quem é filho, Ele o protege, Ele o guarda, não é atingido. Você nasceu dele. Por isso que eu digo a você, se coloque em pé, por favor. Não há nada que possa paralisar eu e você. Mas eu quero que você saia dessa noite